Boa noite a todos, boa noite aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados. Estamos aqui novamente para tentar passar um pouco mais de conhecimento para nós mesmos também, que estamos aqui fazendo essa exposição, humildemente colocando tudo aquilo que nós possamos passar aos irmãos que estão nos ouvindo. Vamos nesse momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos, mentalizar a presença do nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus, esse instrutor magnânimo, aquele que sempre deixou escrito e falado: quando estiverem duas ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei com vocês. Vamos esquecer todos os problemas que tivemos dessa semana, as mazelas, as raivas, os desentendimentos, os conflitos, e vamos procurar mentalizar somente essa luz maior que nos envolve, mentalizar também, nesse momento, o espírito do irmão Hamed, que é justamente o protetor dessa casa, os guias espirituais e anjos de guarda que estão também ao nosso redor. Rezemos nesse momento, então, a oração que nos foi ensinada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, aqueles que estão entrando também. O tema de hoje, meus irmãos, é a busca que nunca termina ou a busca continua. É muito importante, meus irmãos, a fé, enquanto ela é busca, a fé e busca, ela não é ideologia, ela gira incessantemente em torno de referências e alusões. Ela é reciprocamente iluminadora do caminho da verdade e da vida. O absoluto, que é a nossa busca maior, é a síntese do todo. Se a gente pudesse simplificar, podemos dizer que nós nos reduzimos a Ele e somos a unidade mais pura e simples dele. Nessa busca, meus irmãos, muitas vezes nós vamos nos deparar com a noite vazia, a noite escura do espírito. São momentos onde a gente necessita realmente da prece, necessitamos do apoio divino e nos vemos às vezes num emaranhado de conflitos, de problemas, que nós ficamos entre o crer e o descrer e ficamos às vezes no meio do caminho. E nesse meio do caminho, muitos de nós causamos até problema para nós mesmos. Somos, inclusive, representação maior, nós somos até como plantas num período de existência. Nós somos como sementes, podemos germinar, somos adubados pelo conhecimento. Com o tempo iremos florescer, mais um pouquinho nós sofreremos o processo da colheita, que é importante. E quando virarmos o fruto, seremos como árvores frondosas, mas diferente das árvores vegetais, nós seremos árvores com consciência. Então é muito importante o conhecimento, a razão e a experiência, que será a nossa busca. A busca não termina nunca. A maior diferença é que nós somos árvores conscienciais para aceitar ou não a renovação que vai existir. Somos todos, meus irmãos, independentes, mesmo com arbítrio guiado. Muitas vezes nossa busca ela pode ser infundada, mas o todo maior ele faz com que nós tenhamos essa fé e persigamos essa busca até o fim. O buscar significa a seguinte situação: eu cansei de estar num processo dentro de uma caixa ou numa matrix,
onde eu preciso necessariamente conhecer, ir além e galgar. Só que aí tem um grande aspecto. Quando você galga, você consegue ver os cimos da montanha, você vai se deparar muitas vezes com um vazio existencial, onde existe aí milhares de pessoas a norte, a sul, a leste e a oeste do planeta que sentem a necessidade de um apoio, inclusive espiritual. Existe uma descrença generalizada. Então, por vezes, meus irmãos, nós estaremos conosco mesmo nessa caminhada. O mundo vai ser a nossa evolução e aprimoramento, e a fraqueza e a ignorância vão andar juntos conosco. Muitas vezes seremos incompreendidos dentro da família, seremos incompreendidos em locais que as pessoas vão tentar nos banalizar. Às vezes nós temos que lembrar que muitas vezes seremos protagonistas de uma crença, de uma fé superior, onde seremos às vezes achincalhados, às vezes irão sorrir ironicamente dessa nossa busca. Mas o grande processo é o que a gente falou. A maior diferença é que nós, nesse processo da busca, está registrado entre nós a bênção divina. A verdade ela é simples, mas nós não conseguimos entendê-la. É impressionante. Nós vamos buscar em teorias, em religiões, em filosofias que são como ondas passando pela nossa mente, e nós continuamos perdidos da mesma maneira, meus irmãos. Em alguns momentos nós conseguimos alguns fragmentos dessa busca, em alguns momentos nós vamos olhar para trás e vamos verificar que nós não andamos absolutamente 1 milímetro. A impressão mas no momento que nós estamos buscando, irmãos, é muito importante, a busca faz com que a gente comece a perguntar, a questionar, e mais importante, quando eu busco, eu realmente quero saber. O avançar faz parte dessa busca. Nós temos que avançar, sobretudo, mesmo com dor, mesmo com inquietude, mesmo com conflitos. E existe até, não um manual, mas algumas situações que a gente pode determinar. A pessoa que busca, ela tem que ter dentro de si o objetivo e a meta da fonte. Isso é muito importante. A pessoa tem que estar ligada às 24 horas do dia, buscando dentro dela os erros e acertos para que ela possa conseguir conduzir a sua vida de uma forma equilibrada, porque nós ainda estamos no planeta Terra e somos espíritos num corpo. E ainda temos que viver nessa Terra, temos que ainda ter nossas aquisições financeiras, materiais, mas o mais importante é nós não termos o apego. E nessa busca, o que vai acontecer? Muitas vezes nós temos dentro de nós um medo, um receio de que o buscar financeiramente irá nos atrapalhar espiritualmente. Sim, desde que a gente não desapegue, se a gente desapegar, está tudo correto. Por quê? Porque nós somos co-herdeiros de Jesus e herdeiros de Deus. Somos participantes desse esquema. E somos usufrutuários de tudo aquilo que existe aqui. Então nós vamos, nessa busca, fazer uma pergunta muito necessária. O que eu fiz até o momento e o que eu posso fazer para que essa busca se torne mais coerente com o momento, com a cultura, com o país, com a profissão que eu estou exercendo, para que eu possa me sair melhor como espírito, que foi a exigência dada para nós conseguirmos crescer nesse sistema. E volto a dizer, quando a gente começa a buscar, irmãos, eu vou usar um termo aqui, é como se a gente estivesse farejando
a presença de Deus em todos os lugares. E Ele realmente está. Muitas vezes a gente vai buscar volto a dizer, em religiões, em filosofias, em dogmas, em rituais, fazem parte, é claro, para que a gente possa, é necessário isso para que nós possamos adquirir a confiança de que nós estamos no caminho correto. Mas existe um momento onde nós não vamos necessitar mais de gurus, não vamos precisar mais desse tipo de ajuda. Por quê? Porque a presença de Deus está dentro de nós desde o princípio. É que o ser humano ainda ele é frágil, nós ainda temos uma infantilidade necessitando reconhecer que Deus é um homem de barbas, que Ele está sentado nas nuvens e olhando por nós, e a visão dele abarca todo o universo. Essa energia abarca o universo, mas nós precisamos desmistificar essa parte que Deus realmente Ele é um ser de barba. Para nós podermos caminharmos para a fonte, esse absoluto é a síntese de tudo, de todo, entendeu? Nós somos a centelha divina da vontade de Deus em nós. Então, essa busca, o que essa busca faz? Nós temos aí pessoas que são idealistas, que querem fazer as coisas, mas prescindem de vontade, de ação, de pensamento, de ato. Nós temos pessoas que se separaram ou vão se separar do cônjuge porque falta um conhecimento pessoal afetivo. Temos trabalhadores que foram subjugados e não conseguem mais ter aquela fé, e essa fé virou uma descrença porque no momento certo eles não foram apoiados. Temos colaboradores que precisaram fazer de tudo para que pudessem ser aceitos, e mesmo assim, pela inconsequência capital, que seriam os pecados, eles deixaram de exercer a função deles de busca e conhecimento espiritual. Nós temos que lembrar também que o colaborador que houve um escândalo com ele com relação ao seu próximo, ele também deixou essa busca ao lado. Então veja bem, olha que interessante. Nós temos aqui um coração que precisa ser exumado. Na realidade, nós precisamos tirar esses envoltórios de conflitos arquétipos do passado que envolve esse coração, fazendo com que nós não possamos deixar a caridade presente entre nós. Quando nós buscamos, irmãos, nós temos que buscar 24 horas por dia. Mas alguém vai dizer, César, mas vamos virar santos? Não, não é o virar santos. Nós temos a obrigação de estar presente e estar nos sulcos desse instrutor grande que foi o Cristo. Ele não nos pediu uma santidade. Ele pediu que nós fizéssemos a nossa parte com obras, não obras de construção, obras de pontes, obras de edifícios. Ele pediu para nós obras para a nossa expansão de consciência, obras interiores e íntimas. Por quê? Porque nós seremos cobrados pela nossa consciência algum dia. Então, essa busca, ela faz com que nós possamos, na realidade, muitas vezes na nossa busca, nós seremos convocados pelo Todo Maior a crescermos diariamente. Vamos então raciocinar, pensar, avaliar. Hoje o Todo Maior nos dá N maneiras para que nós possamos buscá-lo, 1000 maneiras diferentes. Nós temos palestras expostas aí pela internet, palestras expostas em todas as religiões, porque todas elas nos dão um ponto de encontro no final de toda a nossa vida. Na busca, nós vamos nos deparar com N religiões que no final, se cada um de nós pudéssemos pegar uma fatia de cada uma delas, nós veríamos que elas chegam a um ponto único. Nós temos livros
hoje, mais do que nunca, a facilidade de uma leitura, uma facilidade de ser autodidata, nos vai abrir um campo imenso dentro desse processo de crescimento. Nós temos que ter aí dádivas de compreensão com o nosso próximo, buscar o trabalho, inclusive um trabalho voluntário, de voluntariado, seja em qualquer departamento que nós pudermos colocar o nosso amor e compreensão. Porque isso é buscar ser útil. Nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. Dentro dessa busca nós seremos testados diariamente, testados num processo inclusive vão rir da nossa cara, vão ironicamente dizer que nós estamos ficando loucos ou velhos, na realidade. Por quê? Porque essa busca, ela faz com que a gente tenha uma meta única. Os caminhos são variados. Dentro da nossa vida, nós teremos os caminhos mais variados possíveis. E se a gente souber buscar corretamente, nós vamos deixar de nos machucar simplesmente porque não há como conseguir isso. O detalhe é muito complicado, irmãos. Vamos lembrar lá atrás, nós somos sementes, temos que germinar, nós vamos ser adubados com conhecimento, sabedoria, nós vamos receber com isso um crescimento, no final uma sabedoria. Vai haver a colheita, que seria a finalização do Espírito no crescimento dele dado por Deus. E no final, quais são os frutos? Nossa compreensão, nossa atitude, nossos atos, nossos pensamentos. Paulo, inclusive, disse um dia, Deus, ele se mostra por suas obras e por tudo aquilo que existe na natureza, mas o homem persegue o invisível, sendo que esse Deus está dentro dele o tempo inteiro. Paulo foi categórico nisso, ele disse exatamente isso aí. Onde nós temos que buscar Deus? Buscamos Deus nos olhos dos animais, buscamos Deus com o tato, apalpando uma flor, apalpando o pelo de um animal. Nós buscamos com os 5 sentidos. No olfato nós sentimos o odor, o aroma da natureza. Na audição ouvimos os pássaros, ouvimos animais, depende de onde nós vamos estar. No olfato sentimos, como eu falei, o cheiro. Na visão nós deslumbramos arco-íris, deslumbramos pôr do sol, deslumbramos montanhas, deslumbramos cachoeiras, deslumbramos florestas inteiras. E temos o tato, que é muito importante. Com o tato, nós podemos sentir a presença de Deus apalpando qualquer coisa que seja dele. Tudo é dele, tudo é do Pai. Então, nesse tato, nos foi dado a condição de nós podermos, vamos falar assim, juntando com o farejar, que o farejar é você sentir o odor, o aroma de Deus no ar. Esse que é o detalhe. E quando nós temos o tato, nós pegamos flores, pegamos frutos, pegamos árvores, e nós estamos farejando, rastejando com o olfato a presença desse Deus entre nós. É muito importante, irmãos, é muito importante que a gente possa, porque na realidade nós temos aí vários princípios nessa parte da busca. Nós, como buscadores, nós temos que ter ciência de que estamos vivos e que somos responsáveis e seremos responsáveis pelas atitudes, atos, pensamentos e palavras. Tudo isso fica gravado no Akasha, que é justamente a parte do universo. E tudo isso não retorna. Isso aí não vai ser destruído, ele está lá, ele está lá guardadinho. Então, se eu pensei de uma forma diferente, o César, olha, eu pensei isso, pensei aquilo, mas eu já apaguei. Você apagou, mas está lá, ficou lá gravado. Então, nós temos que observar, coordenar nossas ações, nós temos que coordenar nossos pensamentos, pensar de uma forma
salutar, pensar coisas boas, porque tudo isso é buscar o equilíbrio, meus irmãos. Precisamos ficar atentos também à nossa jornada. Como é que estamos hoje na nossa jornada? Nós conseguimos, por acaso, fazer uma divisão entre o plano espiritual e o plano da terra? Quer dizer, existe uma mistura nessa divisão. O que nós conseguimos entender dessa divisão entre os dois mundos? O que nós conseguimos tirar? Quer dizer, o importante nós não podemos sair do nosso objetivo. As metas são importantes, a idealização é nossa. Nós não podemos receber ajuda de ninguém. O caminho é nosso e só nós podemos fazer o nosso caminho da melhor maneira possível, irmãos. Nós muitas vezes teremos gurus, teremos mestres, e existe até uma palavra: quando nós estamos prontos, o mestre aparece. Ele vai aparecer no momento certo, mas ele está já dentro de nós há muito, muito tempo. Nós é que ainda não percebemos, não deixamos. Quer dizer, muitas vezes nos sentimos sozinhos, que nem eu falei no começo da exposição. Esse vazio do espírito, essa escuridão do espírito, todos nós vamos passar por vazios existenciais na busca. Por quê? Porque nós ainda somos muito da terra, nós somos ainda terrestres, nós ainda temos culpa, nós ainda estamos sentindo sozinho de uma forma, quer dizer, nós ainda vemos Deus como deidade e às vezes não vemos Ele como divino. Na deidade nós estamos prejulgando, formando um Deus, aquele que eu falei no começo, que é um Deus que seria de barbas, um homem que está lá presente, entendeu? Nós temos que ter plena atenção nesse nosso caminho. Temos que, muitas vezes, eu uso um termo, o recolhimento. O recolhimento é importante para nós, que existe uma passagem do Cristo que ele fala, recolha-se ao quarto interior. Nós precisamos recolher esse quarto interior, meus irmãos, é o nosso coração. Esse coração que pensa 6.000 vezes mais rápido que a razão. O Cristo, quando ele precisava de equilíbrio, ele ia para o deserto, se recolhia nos pensamentos. Ele era amparado por toda uma equipe espiritual. Então, nós temos que também, irmãos, na busca, controlar esse tempo. Tempo não é flecha, não é relógio, não é rio. O tempo ele é convencional ou convencionado. Se nós soubermos ajustar nosso tempo, nós podemos até agradecer. Se esse tempo for correto nessa busca, vamos agradecer. Se for incorreto, nós temos até que pedir perdão, porque nos foi dado 24 horas para nós podermos não ficar buscando, mas uma grande parte dessa busca, nós temos que reservar aí um período, 15 minutos, 20 minutos por dia, para nós pensarmos no nosso caminho. Não existe mais tempo para retornar para trás. Esse caminho é uma ponte. Se nós retornarmos para trás, nós vamos perder muito do que está vindo por aí, tá? Então, nós temos que saber, meus irmãos, que tudo está gravado no nosso coração. Tudo, 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 tudo. Essa centelha divina veio gravada no nosso coração de longa data, entendeu? E nessa busca chamada estrada, nós não podemos chorar a perda de entes queridos, de familiares, nós não podemos sofrer por críticas de pessoas, nós não podemos sofrer por amigos que deserdaram no momento mais precioso que nós necessitávamos deles. Nós também não podemos entender aquele idealista que esperou a fortuna para poder participar conosco em alguma situação, ou de uma empresa, ou de alguma coisa que a gente pudesse montar para que pudesse ajudar os outros, inclusive religiosamente. Nós não podemos, nós não podemos pensar em coisas que podem nos atrapalhar, meus irmãos. Nós estamos num caminho, nós temos que avançar cada vez mais, entendeu? Não queremos ficar
fragmentados, em conflito, dividido entre força da luz e trevas. Esse é o grande aspecto. Nós não podemos, nós temos que afastar e buscar a totalidade, meus irmãos. Nós temos de buscar perceber isso, quer dizer, eu sempre falo, a gente não pode, está escrito no nosso coração, nós não podemos esquecer que nós fazemos parte e vamos até, eu penso sempre assim, nesse mundo que nós estamos vivendo agora, nós não podemos ter 3, 4 ideais, 3, 4 pensamentos, porque se a gente for se dedicar a tudo isso, nós não conseguimos tirar um. Ou nós nos dedicamos, escolhemos um para a gente poder se dedicar, ou a gente vai ter um insucesso. Então, vamos buscar. Por quê? É admitido para nós a desesperança, a contrição e é admitido para nós a falta de atenção. São 3 coisas sagradas que o divino ele quer que nós tenhamos, mesmo se isso for um problema para nós. A desesperança pode evitar, fazer com que nós não queiramos chegar ao nosso objetivo da busca. A contrição, ela faz com que a gente se feche, às vezes num momento, numa matrix, onde a gente vai ter que. Quando eu falo eu tenho que alguma coisa, eu estou indo contra a vontade da minha alma, inclusive a vontade divina. A alma sabe de tudo, então eu tenho que ter, não, posso ter a desesperança, posso ter a contrição e posso ter também essa ausência da busca, mas em alguns momentos essa busca vai me situar numa condição de um patamar muito maior daquele que nós estamos esperando. Entendeu? Então, o grande aspecto dessa busca, irmãos, quando nós buscamos materialmente tudo, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque a gente vai esquecer que tudo nos foi dado. Como nós somos usufrutuários de Deus, muitos de nós no planeta gostaríamos de levar tudo. Nossa, tudo é meu. Mas tudo é dele. Nós não podemos esquecer isso. E às vezes vem a dor. E a dor tem que doer para que nós possamos entender que nós estamos aqui passando para irmos para a fonte. Quer dizer, a maior diferença é que, volto a dizer, nós somos árvores conscientes. Vamos imaginar que nós somos casas espiritualizadas ou casas espirituais. Vamos imaginar agora. Existem casas que estão abandonadas, que as pessoas simplesmente estão numa inércia. Existem casas que são lindas por fora, a mobília é maravilhosa. Você olha aquele telhado maravilhoso, mas lá dentro só tem conflito, raiva, ódio, negligência, só materialismo puro. Existem casas onde você entra, as pessoas são simples, tudo é simples, e você percebe que existe dentro dessa casa uma consciência espiritual expandindo dentro da busca. Se nós conseguirmos, dentro de nós, entendermos que somos casas espirituais e que essa casa não pode ser construída em terreno árido, de areia, tem uma passagem do Cristo que fala: as casas construídas em areia, elas não têm fundação e o vento vai derrubar elas rapidamente. Então, quando nós buscarmos, irmãos, esse caminho, nós temos que ter dentro de nós a certeza de que nós realmente queremos isso. Por quê? Vai chegar um momento onde nós temos que fazer escolhas. Mas, César, eu tenho que escolher desapegar? Não é dessa maneira. Você vai dar apoio à sua família totalmente. Você só vai desapegar das coisas que serão fardos, que você não poderá levar no seu ombro para o plano espiritual. E muitas vezes a gente olha lá para cima, e quando os olhos olham lá para cima, a gente fala assim: ei, me ajuda porque esse fardo aqui está muito pesado. Eu estou transferindo para você, me ajuda, é minha cruz, mas eu não estou resistindo. Desculpe. Então,
Muitas vezes, irmãos, nós seremos colocados numa situação onde esse espírito ele vai precisar de ajuda e ele vai sentir essa busca como uma busca inercial, letárgica. E a gente não pode deixar. Todo dia, irmãos, é tempo de colher e de plantar. Então, eu posso buscar todo dia a minha melhora. Vamos lembrar aquilo que Chico falou, o que Emmanuel disse, vamos para ser melhor. Cada dia é uma página nova que nós temos que fazer, nós temos que escrever. Cada dia será feito isso. Causa e efeito vai fazer parte nessa nossa caminhada, nessa nossa busca. Nós temos que saber administrar, irmão. Nós vamos ter que observar, ver, ouvir, refletir, porque nós temos causa e efeito nessa busca também. Temos que ter cuidado com aqueles que estão de passagem ao nosso lado. Vamos lembrar que nessa busca não podemos esquecer do próximo. E quem é? Família? Quem é? A minha rua? Quem é? O meu estado, o meu país, o planeta Terra inteiro, a humanidade. Todos eles são meus próximos nessa busca. E ninguém vai ao Pai se não tiver o amor incondicional, que a gente chama de amor-sabedoria. O amor incondicional do Pai foi plantado no nosso coração. Existe dentro dele um fragmento de centelha, que esse amor é o que vence tudo, é que vai atrás de tudo. Nós temos que saber disso, meus irmãos. E se vocês conseguirem acordar, lembre-se do que existe e o plano espiritual está falando. E todas as religiões estão comentando. Não existe mais momento, não existe mais tempo de briga, de raiva, de ódio, de ira. Nós temos que estar a caminho e pedir desculpas e caminhar juntos e procurar nos acertar com o nosso próximo, porque o ladrão, ele entra na nossa porta com a tranca aberta. O que é a tranca? É a nossa mente, nossa consciência. Se nós tivermos ter certeza que nós estamos no caminho certo, quando esse ladrão vier, isso é uma passagem de parábola de Jesus. Ele vai nos pegar com a porta trancada. Essa porta trancada é a nossa espera, é o nosso preparo, é a nossa busca espiritual com a fé, e as duas juntas caminham perfeitamente. Então, nós somos seres que agimos, pensamos e sentimos. A espiritualidade combina os três em numa única realidade. O agir, pensar e sentir é a única realidade combinada. Meus irmãos, tudo que é oculto na vida encerra dimensões com mistério. Isso é muito importante. Então, vamos nesse momento tentar interiorizar, trabalhar o nosso íntimo nessa busca não desenfreada. É uma busca com uma meta, com um objetivo, com um tempo definido. Cada um vai ter o seu tempo de acordo com o que foi acertado no plano espiritual. Às vezes não temos tempo. Às vezes eu estou falando agora, daqui a um minuto, quantas mil pessoas não estão partindo para a pátria espiritual? Quantas? Quantas estão nascendo? Nós temos que tentar estar preparados agora, no hoje, nesse momento, nesse minuto. Nós temos que buscar ontem. Essa busca espiritual vai fazer nos crescer, vai fazer com que nós consigamos abarcar todo esse processo que nos foi dado. Vai fazer com que, além do conhecimento, que é desnecessário, mas ajuda, temos que ter a sabedoria. Com a sabedoria nós seremos mais humildes. Com a sabedoria nós seremos menos orgulhosos, menos presumidos, menos presunçosos. E a busca vai exigir de nós justamente que nós sejamos do divino. Inclusive tem uma colocação que eu vou lembrar agora para fechar. Que nós sejamos o fermento que consegue levedar a massa inteira. A massa inteira é a humanidade. Que cada um de nós seja o fermento dentro dessa busca.
E por cada lugar que nós passarmos, irmãos, que nós possamos deixar um cumprimento, um sorriso e que possamos ser instrumentos da paz, da luz do divino. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Eu fico muito feliz de estar com vocês novamente e vou pedir que nós possamos fechar os olhos e fazer uma prece ao nosso Mestre. Ele está ainda conosco. Vamos fechar e fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Namastê para todos, muita paz, muita sabedoria. Deus abençoe, que nós possamos retornar aqui e aqueles que estão a caminho de algum lugar que possam retornar em paz. Graças a Deus e a Jesus, muito obrigado.